ministro da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel. Qual é a posição que o senhor vai defender por meio das suas perguntas e respostas ao longo do programa, pastor? Eu acredito, né, que seja mesmo Satanás, que tudo indica isso na minha maneira de ver, então eu vou defender essa posição. Que o ladrão de João 10:10 é Satanás. É Satanás. O diabo. O diabo. O rabudo. Exatamente. O fedido. O chifrudo. Exatamente. Conhece mais algum? Tem alguns aqui que eu não me lembro agora. Ah, eu tenho. Tem outros títulos. Tem uma lista enorme. Né? Tem outros É uma títulos. das figuras com mais apelidos que existem no mundo, né? Demo. Ih, tá. Canhoto. Canhoto. Cão. Qual que é um engraçado? Ah, agora, deixa pra lá. Rabudo. Cramulhão. Tem muita coisa. Tem bastante. Eu gosto mais do fedido. Fedido. Bom, do outro lado nós temos o pastor Carlos Augusto Vailate. Ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque e vai defender qual ideia? Eu vou defender, Heber, que a referência ao ladrão que aparece tanto em João capítulo 10, versículos 1 e 10, como também um termo que aparece no plural em João 10:8, ladrões, todas estas expressões elas se referem aos maus líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus. E esse texto de João 10, ele nunca teve a mínima intenção de se referir ao diabo, a Satanás ou a quaisquer desses nomes por vocês mencionados. A referência é aos maus líderes religiosos de Israel, especialmente os fariseus. Tá bom, vamos ver, né? Jesus não estava falando do diabo em João 10:10. Em João 10:10 não, em vários outros textos dos evangelhos e do Novo Testamento como um todo, sim. Em João 10:10, não. Puxa vida, hein? Já vivi tantos anos, nunca vi ninguém falar isso. Mas hoje chegou o dia. E você aí de casa, o que é que pensa? Vai lá no vejamsó.com.br e vote na nossa enquete. A enquete é a seguinte: em sua opinião, o ladrão de João 10:10 é o diabo? Pergunta direta. Primeira resposta, sim, é o capiroto. Ou segunda resposta, não. E a terceira resposta é não sei. Votou na enquete, você está habilitado para ganhar os presentes da grade. O primeiro deles é esse DVD aqui, Vida Ministerial. É um curso bíblico interativo que você usa no computador, tá? Põe no computador aqui, abre o programa e faz o curso Vida Ministerial interativo. Além desse material aqui, né? Não é, eu falei DVD, mas não é DVD. Enfim, além disso, você vai ganhar também o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Tá aí, ó, a caneca e a camiseta que vão te fazer lembrar de orar pelo Vejam Só e pela grade. E a caneca também é da grade. Olha só, ela muda de patrocinador rapidinho, né? Para você concorrer a esses brindes, você vota na enquete. Para você servir melhor a Deus e conhecer melhor a Bíblia, você se matricula na grade. Pega o telefone, anota aí, 0 operadora 11 3115 0819 31150819 é o telefone da grade. Você vai ligar amanhã, agora é muito tarde, liga amanhã no horário comercial e se informa sobre o endereço mais próximo da grade, aí da sua casa. O Brasil todo tem a grade, o Brasil inteirinho. É só ligar lá que você vai pegar o endereço pertinho de você. E quais são os cursos? Além do curso bíblico que esse endereço vai te oferecer. Porque a grade tem muitos cursos. Tem curso até de pós-graduação, né? Tem o curso teológico, tem o curso de análise bíblica, tem o curso bíblico, esse tem em todas as filiais, né? E tem capelania, evangelismo, tem curso de Libras, língua brasileira de sinais, música, inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia, curso de... Bom, tá, tem muitos. Melhor você ligar e se informar, tá bom? 3115-0819 amanhã no horário comercial. Nós vamos para o intervalo. Na volta, o pastor Daniel vai fazer a primeira pergunta para o pastor Carlos Vailate. O pastor Carlos Vailate disse que Jesus não estava falando do diabo. Quero só ver. Já, não vejam só. Muito bem, de volta com o programa, hoje naquele formato de perguntas e respostas. Estamos aqui com o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel.
que perguntará ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Depois, o pastor Daniel vai comentar a resposta obtida e invertem-se os papéis, tá bom? Pastor Daniel, sua primeira pergunta. Ok, a primeira pergunta que você faz ao pastor Carlos, é um prazer lhe conhecer, tá? Nos conhecemos um pouquinho antes do programa aqui. Prazer é meu. Né? E sentimos bastante comunhão. Amém. Só que nós temos umas ideias contrárias agora no programa. Sim. Na verdade, a comunhão é uma coisa, mas as ideias podem ser diferentes. Sem dúvida. Bem, como eu já falei aqui, a minha crença, desde muito tempo e também agora, recente, depois de uma verificação no texto e tal, é de que, de fato, o ladrão aqui se trata de Satanás, se trata do diabo, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para ti, que no caso aí tem um pensamento contrário, diferente, né? É esse aqui. Se a referida pessoa aqui mencionada é meramente um mercenário, ok? Deve ter alguma coisa errada. O mercenário, ele visa lucro e não vem para matar, roubar e destruir. Como conciliar isso? O senhor compreendeu a pergunta? Sim. 3 minutos para a sua resposta. Ok. O que ocorre? Primeiro que nós estamos falando sobre a questão do ladrão e não do mercenário. É diferente. O que eu entendo aí é que o texto de João 10, ele está falando sobre categorias distintas de pessoas. O ladrão, sem dúvida alguma, é alguém que entra... Aliás, o texto é interessante que João, capítulo 10... no versículo 1, ele faz uma distinção entre ladrão e assaltante ou salteador. São dois termos gregos que normalmente os judeus entendem que o ladrão é aquele que invade uma casa e o assaltante é aquele que rouba a pessoa no meio do caminho. Então há algumas distinções no que diz respeito à cultura judaica de uma forma geral. Agora, o mercenário é aquele que cuida das ovelhas simplesmente visando o lucro, visando ganhar alguma coisa. Ele não é necessariamente o ladrão mencionado em João capítulo 10, versículos 1, 8 e 10. Então nós temos alguns personagens distintos. Inclusive, continuando o próprio texto que o irmão cita, de João 10, nós verificamos também a pessoa, a figura do lobo, que alguns dizem que aí talvez poderia ser Satanás, outros dizem que é uma referência aos maus mestres, mas é uma representação, uma figura que não está muito clara. Mas aqui na minha fala eu faço uma ação entre ladrão e mercenário. Ladrão e mercenário, não somente as palavras gregas usadas aí, como também o significado de ambos os nomes e ambas as figuras são distintas. E como o nosso tema diz, e a pergunta do tema é, se o ladrão de João 10:10 é o diabo, então, nesse tema, eu digo que não. E o mercenário também não tem necessariamente nenhuma relação com isso. Mas é uma referência, assim como a ideia de ladrão, aos maus líderes, aos maus pastores, sobretudo nesse contexto, também se aplica de certa forma aos fariseus, que não cuidavam das ovelhas do povo de Israel como deveriam cuidar, mas e quando faziam, o faziam visando totalmente o lucro, visando receber alguns tipos de ganhos ou alguns dividendos. Então, ladrão, mercenário, o lobo, todas essas figuras retratadas ao longo de todo o capítulo de João 10, nós temos algumas figuras que são muitas, mas de um modo geral, elas remetem a pessoas que buscam visar lucro ao cuidarem das ovelhas e assim por diante. E na verdade acabam nem cuidando delas, mas apenas auferindo algum benefício próprio em detrimento das próprias ovelhas de uma forma geral, do próprio prejuízo de todo o conjunto do povo de Israel. Então, a meu ver, há uma distinção entre o mercenário e entre o ladrão nesse texto. Muito bem. Pastor Daniel, seus comentários. 3 minutos. Ok. A princípio, eu não fiz a distinção entre mercenário e ladrão, aqui pelo menos na pergunta. Na verdade, o texto que deveria estar aqui era sobre o ladrão, não o mercenário, era o ladrão. Ok? Mas mesmo no caso do ladrão, né, eu acho que a ideia aqui é uma ideia muito forte para a gente entender que seja meramente um ladrão. O ladrão, ele vem inicialmente realmente para roubar, tirar alguma coisa. Ele não vem para matar. Matar é apenas uma consequência, talvez, dele não ter conseguido o seu intento, na verdade. E também ele não vem para destruir, vem realmente para roubar, né? Mas aqui a expressão ela é muito forte. Ela vai além de meramente alguém ser vítima de um ladrão. E na contraposição também,
Jesus está se comparando, Jesus vem para dar vida, e vida com abundância. Então, a impressão que você tem aqui é essa, é que a dimensão, o efeito da ação de Jesus, de dar a vida, ela contrapõe meramente a ação de um ladrão comum. Alguma coisa assim, um elemento que possa fazer um dano desse tipo. Então o negócio é que ele vai muito mais além no seu significado, na sua abrangência e na produção da obra deste elemento que nós conhecemos aqui como ladrão. É assim que eu vejo. Acabou? Tá bom. Tá bom. O pastor Vailate agora é que faz a primeira pergunta dele. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vou entrar na questão do contexto, você já citou por cima, no momento apropriado nós vamos falar sobre isso. Mas, pastor Daniel, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O senhor falou agora que, na fala do senhor, dá a entender que porque Jesus é o bom pastor, o ladrão que o contrapõe deve ser necessariamente Satanás ou o diabo. Quer dizer, eu acho uma inferência, uma lógica absolutamente estranha, porque o diabo não faz parte em nenhum momento do contexto de João 10. Então, é uma colocação que eu acho simplesmente inócua, com todo respeito à vossa visão. Mas a minha pergunta é, a palavra grega kleptes, ladrão, somando-se a sua ocorrência tanto no singular quanto no plural, kleptai, ela aparece ao todo 17 vezes no momento. O senhor poderia me mostrar alguma dessas ocorrências, ou uma só, alguma ocorrência que talvez o senhor lembre da palavra ladrão, onde essa palavra, ladrão ou ladrões, ela esteja clara e indubitavelmente associada à figura de Satanás? Porque sempre que a palavra ladrão aparece no Novo Testamento, ela sempre acaba qualificando claramente a pessoa ou situação a qual ela se refere. Sempre. Eu, sinceramente, não vejo isso em João 10:10, como o senhor vê com tamanha certeza. Eu gostaria que o senhor me desse algum exemplo ou exemplos dessas ocorrências, talvez alguma que vier à sua mente, onde mostre claramente, sem sombra de dúvida, de que o ladrão, em qualquer situação, é o diabo. Qualquer uma situação. Por favor. Tempo para o pastor. Um dos exemplos que a gente tem a respeito, onde aparece ladrão aí, é o bom samaritano. Na verdade, ali aparece que, no caso, aquela pessoa que descia para a cidade de Jerusalém e tal, ela foi vítima de salteador, ladrão salteador, né? Eu não conheço, não posso lhe dizer aqui o termo no grego, no original. Não aparece nesse texto. Então, mas ali a função do ladrão ali foi qual? Ele, de fato, roubou, ele jogou a pessoa no chão, destruiu a pessoa, né, praticamente deixou meio morto, como diz o texto, na verdade, deixou meio morto, e, enfim, produziu um resultado danoso na vida daquela pessoa. Na maneira que eu tenho de entender a Bíblia, dentro da formação que eu tenho, das observações que eu tenho, nós sempre temos aquela ideia, aquele conceito de que certos exemplos bíblicos, seja pessoa, seja acontecimento, seja um cerimônio, além de significar algo no próprio contexto em que foi dado, ele também lança luz para algo mais profundo, para algo mais significativo. Haja vista que aqui mesmo, nessa história que a gente está falando aqui, Jesus diz que é uma parábola, e a parábola a gente sabe muito bem, né, que a parábola ela não é meramente mencionando um fato, digamos, secular ali, um fato que está acontecendo naquela circunstância, mas sim lançando luz para alguma coisa mais adiante, uma coisa que entra numa conexão com o mundo espiritual, vamos assim dizer. Na verdade, eu sempre vejo assim, ontem mesmo eu preguei na minha igreja a respeito daquele evento em que Moisés fez aquela serpente, né? Aquela serpente de metal, e todo mundo que olhasse naquela serpente era curado ali no arraial, da picada da serpente, né? E teve a sua importância, significado no contexto do povo de Israel ali, mas lançou luz para quem? Lançou luz para Jesus, lá no final. Lançou luz para uma realidade espiritual. Isso é uma coisa que está bem fundamentada na Bíblia, a gente pode perceber isso na Bíblia. Então, quando se fala ladrão, aqui nesse contexto que você falou, mesmo que eu não fui lá no grego para verificar o significado original das palavras, mas no entendimento do contexto que foi colocado, de fato ele vai além da ação de um ladrão.
ele vai muito mais além disso, ele lança um significado mais profundo e mais abrangente a respeito dessa personagem que, ao meu ver, não é meramente o ladrão, mas sim Satanás. Muito bem. Pastor Vailate agora vai comentar a resposta do pastor Daniel, em 3 minutos. Ok. Pastor Daniel, há algum problema com esse tipo de relação que o senhor fez pelo seguinte: Lucas 10, versículos 25 a 37, onde o senhor cita, primeiro que não aparece a palavra ladrão, cleptes, de João 10, 3 vezes, e como eu havia dito antes, há uma distinção no contexto judaico entre a palavra usada para cleptes, ladrão, e lestes, que é uma referência ao salteador ou assaltante de rua, que é o termo que aparece aqui em Lucas 10. E o texto fala sobre ladrões ou, na verdade, salteadores ou assaltantes que despojam o homem. Se eu for seguir a mesma lógica do senhor, então se são salteadores, então seriam diabos. Então nós teríamos mais de um diabo, o que não faria a menor lógica no sentido. Então, essa interpretação que o senhor dá, com todo respeito, ela é alegórica, é uma alegorização do texto. E o que Jesus está falando, o que ele está realçando na parábola do bom samaritano, é justamente o fato de o levita, o sacerdote, não tratarem com amor aquela pessoa ali caída, e o fato de haver, obviamente, assaltos comuns, corriqueiros, naquele contexto da Judeia antiga. Agora, a minha pergunta para o senhor sobre os 17 usos ou ocorrências da palavra ladrão no Novo Testamento é interessante pelo seguinte: a palavra cleptes, ela é usada de 5 formas distintas no Novo Testamento, e é aqui que eu quero citá-las. Primeiro, cleptes é usado de forma metafórica para se referir à imprevisibilidade da volta de Cristo. Isso ocorre 6 vezes. Em Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 4, 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 16, 13. Em segundo lugar, cleptes é usado de forma literal para se referir a um ladrão propriamente dito, 6 vezes também. Em Mateus 6, 19, Mateus 21, 13, Marcos 11, 17, Lucas 12, 33, 1 Coríntios 6, 10, 1 Pedro 4, 15. Em terceiro lugar, e aqui é o nosso ponto, cleptes é usado de forma metafórica para se referir aos maus líderes religiosos de Israel, em especial os fariseus, 3 vezes, em João 10, versículos 1, 8 e 10. Em quarto lugar, cleptes é usado também literal para se referir a Judas uma única vez, em João capítulo 12, versículo 6. E, finalmente, em quinto lugar, cleptes é usado de forma metafórica para se referir à imprevisibilidade do juízo de Cristo sobre a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas ali da Ásia Menor no Apocalipse, caso ela não se arrependesse dos seus pecados. E isso ocorre também uma vez, somadas 17 vezes. Então não há nenhuma ocorrência que atrele, que associe, que vincule de forma clara, inequívoca e óbvia a figura de Satanás à ideia de ladrão. Isso ocorre por meio de alegorias, mas não há um contexto específico para que tal embasamento seja apoiado. Então, a meu ver, essa ideia de que o ladrão é Satanás é mais fruto de uma interpretação popular descontextualizada que acaba associando o ladrão à figura do diabo. Isso põe fim à primeira rodada de perguntas. Vamos então para a segunda. Segunda pergunta do pastor Daniel Costa. Bem, vamos ver aqui então, né? Bem, vamos ver essa pergunta que eu coloquei aqui. Se todas as personalidades, elementos aqui citados, como o bom pastor, o aprisco, as ovelhas, o porteiro, o lobo, representam figuras simbólicas ou do mundo espiritual, que todos, na verdade, dentro daquele contexto de parábola, têm um significado dentro do contexto espiritual ou profético até, né? Por que então dizer que o ladrão aqui citado é apenas um mero assalteador e não o diabo? Se cada elemento desse aqui, ele traz um significado espiritual, vamos assim dizer. Veja bem lá, o bom pastor é Jesus. Okay. O aprisco, digamos, é o reino de Deus, é a igreja, vamos assim dizer, né? Okay. As ovelhas são os membros dessa igreja. Tudo tem uma relação simbólica, né? O porteiro, ao meu ver, é o pai, que representa Deus aqui, que vai abrir a porta e tal, né? O lobo, possivelmente, é o mal, é Satanás, alguma coisa assim desse tipo. Só que a gente vê aqui que tem várias colocações, porque, a bem da verdade, Jesus disse aqui, ele falou assim, no verso 7, ele diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Jesus usa a figura da porta das ovelhas, tá? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Logo à frente ele diz no verso 11, eu sou o bom pastor. Ele usa duas figuras para ele mesmo. Não é tão somente uma. Ele usa duas figuras, né? Correto. Então aí no caso, aí, dentro dessa pergunta que eu estou falando, né? Se todas essas personalidades aqui citadas têm uma simbologia espiritual, de algum evento espiritual, por que então que esse salteador é apenas, digamos, um líder? Ou por que não tem uma abrangência maior para chegar exatamente a ser aquilo que o diabo faz, ou ser aquilo que o diabo é? 3 minutos, pastor Varlati. Ok. O que ocorre? Quando nós lemos esse texto, por que eu bato na tecla de que esse texto em nenhum momento associa o ladrão ao diabo? A história de João capítulo 10, ela não começa no capítulo 10, versículo 1. Ela começa antes em João capítulo 9. Aliás, é interessante, só para talvez os telespectadores que não saibam tomarem ciência disso, um sujeito chamado Stephen Langton, que foi professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuária, foi ele quem dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. E depois dele, outro sujeito chamado Robert Stephanus foi quem acabou dividindo a Bíblia entre versículos mais ou menos entre 1551 e 1555. O que ocorre? Esse texto de João 10 deve ser visto necessariamente à luz do capítulo 9, porque lembrando, João 10 ele não começa aqui. Em João 10, versículo 1, Jesus diz, na verdade vos digo, amém, amém, lego rimin. Essa expressão, ela nunca começa uma frase, ela é uma continuação de algo que foi dito antes, ou escrito antes. Quando nós vamos para João no capítulo 9, nós descobrimos aqui quem são as pessoas às quais Jesus está endereçando essa parábola de João, capítulo 10, versículos 1 a 5, e que é explicado a partir do versículo 6. E olha só o que nós descobrimos, só para corroborar a minha fala de que o ladrão é uma referência, ou ladrões também mencionados, é uma referência aos maus líderes religiosos judeus de Israel e também aos fariseus. Quando aquele homem cego ele é curado da sua cegueira, João capítulo 9, versículo 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Versículo 15, repete-se o nome fariseus. Versículo 16, repete-se fariseus. Versículo do capítulo 9, mais uma vez fariseus. E perceba que as pessoas aqui, os judeus, eles criam todo um processo inquisitorial contra este ex-cego. Então perceba que eles fazem a primeira pergunta em João 9,15, segunda pergunta em João 9,17, terceira pergunta em João 9,19, uma quarta colocação em João 9, versículo 24. No versículo 28 eles injuriam esse ex-cego. A palavra grega para injuriar é loidorel, que quer dizer amaldiçoar, falar mal ou insultar. E depois, quando nós vamos para o versículo 34, eles finalmente o expulsam da sinagoga. João 9,34 diz, responderam eles, os judeus, e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram. E o versículo 35 de João 9 dirá, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E no versículo 38 diz, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, esse contexto de João 9, ele aponta para a opressão dos fariseus sobre este ex-cego e sobre a sua família, expulsando inclusive com aquilo que é chamado em hebraico de herem, que é a forma mais terrível de penalidade para com o judeu, e é depois disso é que João capítulo 10, versículos 1 a 5 e todo o contexto de João 10 é escrito, provando que esse contexto nunca quis se referir ao ladrão como o diabo, mas aos maus líderes de Israel, sobretudo fariseus. Obrigado, pastor. O irmão Daniel Costa agora tem 3 minutos para comentar essa resposta. Bem, o que eu vejo aqui é o seguinte, nós encontramos na parte inicial, do verso 1 até o verso de número 5, eu creio aqui que, no caso, Jesus está se referindo diretamente aos líderes, tanto fariseus como provavelmente também algum suposto Messias que seria aquele tempo. Porque quando Jesus surgiu, naquele contexto ali na Judéia, essa ideia do messianismo era uma ideia bastante difundida, né? Até o próprio Gamaliel citou 2 exemplos ali, né? Judas e citou um outro também lá, Teudas, né? Teudas e Judas. Então era realmente um contexto bem, digamos assim, uma forte ênfase nacionalista e messiânica. Os judeus estavam esperando aquele Messias político libertador que ia tirar daquela situação que eles estavam com Roma, aquele problema todo lá.
Mas eu entendo que a partir do verso 6, né, que Jesus disse essa parte inicial na questão de parábola, do verso 6, ele começa a entrar dentro de um contexto um pouco mais elevado, um pouco mais significativo, um pouco mais espiritual. Daí onde advém esta minha ideia, tá? Tudo bem que você apresentou o contexto do capítulo anterior, dentro da história, e apresentou também elementos da grega, né, por esses tempos que nós estamos discutindo sobre eles, mas eu entendo que na sequência existe, digamos assim, parece que Jesus aprofundou o significado, ele vai além daquele contexto ali, local, religioso, ele vai além, aonde ele cita, no caso, quando ele cita o salteador, o ladrão, ele está se referindo a uma coisa um pouco mais além, que contrasta com aquilo que ele faz. Essa é a minha ideia. Pronto? Pronto. Tudo bem. Sua segunda pergunta, pastor Vailate. Bom, vamos lá. Pastor Daniel, né? Isso. Pastor Daniel, por gentileza, na opinião do senhor, há alguma passagem na Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento, que tenha servido de pano de fundo, de base, ou digamos, de inspiração para João escrever João 10? E se há, essa também associa o ladrão ao diabo? O senhor lembra agora, o senhor se recorda de alguma passagem na Bíblia, de uma forma geral, Antigo ou Novo Testamento, que, de uma forma geral, sirva de pano de fundo aqui? Se há, como que essa passagem associa a figura do ladrão, se é que ela o faz? É também ao diabo, não é? O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido? Bom, o Velho Testamento utiliza-se de... 3 minutos. Okay. Se utiliza de várias figuras, não necessariamente a figura do ladrão, mas a figura de alguém que traz prejuízo, alguém que rouba, alguém que tira. Na verdade, o caso, por exemplo, nós encontramos no livro de Gênesis, quando é colocado ali, a serpente, né, que se apresentou, Satanás se apresentou na forma da serpente. O que de fato aconteceu ali foi o quê? Ele roubou algo da humanidade, ele roubou algo dos homens. De todos nós, a gente está nessa falta até hoje. Ele nos roubou a nossa comunhão com Deus, a nossa ligação com Deus, tudo aquilo que o propósito original de Deus dizia ou prescrevia para todos nós, é assim que eu vejo a coisa, na verdade. Ele teve uma ação no sentido de roubar, ainda que não apareça o nome de ladrão, porque ele se manifestou ali como serpente, mas a serpente é justamente para enganar, para usar de astúcia para enganar a mulher. Mas o que ele quis, afinal? Ele roubou de todos nós, na verdade. Ele roubou a nossa comunhão, mas além de ter roubado, como diz, ele veio para roubar, matar e destruir, também a morte. A morte entrou de que maneira? Entrou através da ação de Satanás na forma de serpente, que foi introduzida a morte. A Bíblia não fala que a morte entrou com o pecado humano? Então, quando ele lançou a semente da desobediência, quando ele colocou uma outra opção da mulher, a opção de não fazer aquilo que Deus queria, que Deus havia prescrito, mas entrar por um caminho, digamos, um caminho paralelo e oposto, então, na verdade, ele estava trazendo a humanidade que era representada na figura de Eva e de Adão, estava trazendo o quê? Iria nos roubar, iria nos matar e finalmente destruir, como é o caso que acontece com a maior parte da humanidade, que se perde para sempre, se perde eternamente, justamente devido a essa ação que aconteceu ali. Então a figura do ladrão do Velho Testamento, eu não vou trazer ela aqui, mas eu posso trazer, no caso, a figura da serpente, que entrou na vida da humanidade com o mesmo intento que, no caso, um ladrão teria para fazer. Responder? Ok. 3 minutos, senhor comentar, pastor. Ok. Heber e telespectadores e também ao pastor, eu fiz essa pergunta pelo seguinte: esse texto de João 10, ele tem uma base, uma linguagem extremamente parecida com o texto de Ezequiel capítulo 34. E a minha pergunta foi justamente se algum texto tenha servido de base de fundo para escrever João no capítulo 10, se há semelhanças. Esse texto é o texto de Ezequiel 34. E olha que coisa interessante. Em João 10, o protagonista é chamado de Poimen, que é uma referência aqui a Jesus como o pastor. E em Ezequiel 34 também é Deus.
Quando nós vamos para as ações do protagonista, primeiro, o texto bíblico diz lá em João 10, que ele conduz, em João 10:16, aparece o termo grego exago, ele conduz para fora, e sozo, ele salva. Essas mesmas expressões ocorrem também em Ezequiel no capítulo 34. Quando vamos, por exemplo, ver o papel do povo de Deus, nós vemos que ali o povo de Deus, no texto de João, ele é chamado de ovelhas. Em Ezequiel 34, também chamado de ovelhas. Em João 10, aparece a expressão taproba tataimá, que quer dizer as minhas ovelhas aparecem depois de novo no texto. Depois, o texto de João 10 diz que são as minhas. Depois, em Ezequiel 34, diz que é o meu povo. Em João 10, esse povo é chamado de rebanho. Em Ezequiel 34, também rebanho. As ações do povo de Deus em João 10, diz lá, o texto fala sobre a ideia de conhecer. As ovelhas conhecem a Jesus. Quando vamos para Ezequiel 34, diz lá que as ovelhas conhecerão ao Senhor Deus. Quando vamos para as bênçãos sobre o povo de Deus, em João 10, o texto diz que haverá um só pastor. E também fala sobre pastagem. Quando vamos para Ezequiel 34, aparece a expressão poimena rena, um só pastor e também pastagem. Quando vamos para a figura dos líderes de Israel, o texto diz que eles não são pastores em João 10:12. Em Ezequiel 4 diz lá que também não são pastores, Ezequiel 34:8. E quando vamos para as ações dos líderes, aparece então o verbo grego klepto, roubar, em João 10:10. E quando nós vamos para o texto de Ezequiel 34, o texto diz que o que é roubado são as lãs das ovelhas. Então o texto, ele não aponta em nenhum momento para a figura de Satanás. Isso é interessante. Em nenhum momento o texto ele aponta para essa figura do diabo, mas o texto aponta para os líderes de Israel. Então, por isso que nós comentamos desde a nossa fala anterior, que o texto de João no capítulo 10, o seu contexto de João 9, que o precede, fala sobre a liderança, fala sobre fariseus. O texto não tem a mínima intenção de se referir ao diabo. A meu ver, esse tipo de interpretação é uma interpretação que alegoriza o texto e que lhe confere um sentido mais místico, sendo que tanto o texto e o contexto mais amplo não nos permitem ver esse tipo de afirmação no texto bíblico. Bom, cada um dos convidados já fez 2 perguntas, respondeu 2 e comentou 2. Agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai ouvir mais uma pergunta de cada um e também as perguntas gravadas pela nossa repórter. Muito bem, esse é o programa Só, você já sabe, né? Estamos discutindo quem é o ladrão a quem Jesus se refere em João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Bom, o pastor Daniel, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel, diz que é Satanás. O pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, diz que não, que são os fariseus. E agora eles vão fazer mutuamente a última pergunta deles, que nós temos 3 perguntas gravadas para eles responderem depois. Então, pastor Daniel, sua terceira questão. Ok, talvez nós, como tenho raiz assembleana, ainda que repensei muitas coisas a respeito desse contexto que eu nasci e vivi, né? E nós temos um detalhe em nós que é a questão da espiritualização das coisas, tá bem? Não é totalmente ilógico isso. Haja visto que no Velho Testamento, quando Deus apresenta a mensagem, digamos, ao mundo, quando você vê de fora assim, você percebe que Israel, ele como que representasse certas verdades que Deus queria transmitir numa etapa seguinte, que precisaria passar por esse processo pedagógico primeiro, didático, para que depois pudesse entender de outra maneira. Por exemplo, Paulo mesmo cita lá em Colossenses que a gente não tem que se ficar aí contendendo, preocupando com questão de dias, de sábado, essas coisas todas, haja visto que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, não é verdade? Então, em Jesus, de fato, há um aprofundamento espiritual no significado das coisas. Isso aí, você vê isso no contexto todo do Novo Testamento, não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez você vai dizer assim, mas está espiritualizando demais. Mas no contexto que a gente vive, veja bem como essa pergunta aqui.
Como justificar dentro deste contexto a afirmação de Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, elemento visível, tá bem? Mas contra principados, potestades, hostes da maldade nos lugares celestiais, elementos invisíveis. Quer dizer, num contexto um pouco mais abrangente, você sabe muito bem que aquilo que Jesus disse, ele foi explicado de uma maneira mais detalhada, mais profunda, por Paulo, quando o Espírito Santo veio. Paulo teve uma compreensão a respeito de Cristo, né, que foi uma coisa exclusiva dele, que Deus lhe deu. Ele mesmo disse: quando vedes o que eu sei a respeito de Cristo, podeis perceber a minha compreensão do mistério Cristo, né? Então Paulo, ele cita nesse contexto aqui a respeito de uma batalha espiritual que, em suma, o elemento maior que nós enfrentamos é Satanás. É ele que produz indiretamente ou diretamente em nós muitas das coisas que a gente passa, das angústias, tentações, tribulações. Então, como você vê isso? Como Paulo dizendo, né, que a nossa luta não é contra um homem, não é contra, digamos, um líder que está com o ensino errado, posicionamento errado, mas é o que está por trás dele, que o inspira, o que na verdade quer produzir todo o prejuízo em cima de nós. O senhor compreendeu? Ok. 3 minutos. Ok. Obrigado pela pergunta, pastor. O que ocorre? Eu entendo que, bom, o senhor está citando outro contexto, né? O texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17 em diante, antes de tudo, ele não tem nenhuma ligação direta, em hipótese alguma, com o texto de João, capítulo 10 ou 9. Então, separemos as situações para não misturá-las. Então, diante do que o senhor está colocando no que diz respeito a Efésios, capítulo 6, e não a João 10, nesse sentido, eu concordaria com o senhor. Então, a referência ao fato de que devemos lutar contra as hostes espirituais da maldade, onde Paulo usa a belíssima metáfora do soldado romano, com toda a sua indumentária, com o escudo, com o capacete, com todos aqueles elementos, nesse contexto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante, até o final, ali sim nós temos uma descrição espiritual absolutamente clara, inequívoca, transparente até, digamos, né, para abusarmos inclusive dos adjetivos, que por sua vez não aparece de forma clara no contexto de João 10 e no seu entorno contextual mais amplo, que envolve o capítulo 9 ou capítulo 11 e assim por diante. Então, que Efésios capítulo 6 fala sobre Satanás, fala sobre as potestades, fala sobre o reino do mal de uma forma geral. Quanto a isso não há a menor dúvida, eu creio que não haverá nenhum cristão que destoará dessa interpretação nesse sentido. Agora, associar essa figura que aparece ali claramente delineada, claramente com seu perfil muito bem destacado em Efésios 6, e de alguma forma tentar compará-la à figura do ladrão que aparece em João 10, 1, 8 e 10, eu acho que é, a meu ver, um equívoco, porque o texto deixa bem claro, conforme falei na nossa fala anterior, sobre o contexto de João capítulo 9, que precede esse texto de João capítulo 10 e que forma uma emenda perfeita com ele. Então, o texto de João capítulo 10, sempre que a palavra ladrão aparece, tanto o grego kleptes, ladrão, no singular, versículos 1 e 10, quanto o plural kleptai, no versículo 8, é uma referência clara, inequívoca, contundente, eu diria, que diz respeito aos maus líderes de Israel, e especialmente nesse contexto os fariseus, que são citados 4 vezes, inclusive, no capítulo 9, no capítulo anterior. Então, Efésios 6, a meu ver, é uma referência muito clara a Satanás, mas a referência ou as referências feitas ao ladrão em João no capítulo 10 e no capítulo precedente, no capítulo 9, nós já não podemos fazer esse tipo de leitura. A meu ver, misturar isso é misturar alhos com bugalhos e compreender o propósito de Paulo em Efésios capítulo 6 e o de João em João capítulos 10 e 9. Pastor Daniel, o senhor pode comentar. 3 minutos, senhor. Ok, a essência do que o ladrão vem fazer é o mal, não é isso? Então, quando a gente, no caso, aquilo que eu falei, a minha herança pentecostal me tende a isso. Na verdade, assim como talvez alguém que seja batista, presbiteriano, tende a pensar a coisa de um outro perfil, né? Mas a minha herança pentecostal me induz a pensar que a suma do que, na verdade, o texto está dizendo quando se refere ao ladrão, não é meramente a um líder religioso ali, presente naquele momento, tenha a capacidade de produzir tamanha destruição.
tamanho mal, na minha maneira de entender, realmente está se referindo a alguma coisa além disso, pelo dano que pode produzir, e a gente vê numa batalha espiritual, num conflito espiritual, a ponto de que o inimigo vem para roubar, matar, destruir, e Jesus vem para dar vida. Ali se contrapõe uma coisa com outra, ainda que a ideia seja uma ideia de oposição, mas é uma ideia também que está relacionado uma personagem com a outra personagem. Quem dá vida é Jesus quem dá vida. E vida com abundância somente Ele que dá. Isso dentro de um plano espiritual. Ao passo que um líder, digamos, seja ele fariseu, seja ele qualquer outro elemento aqui, ele não vai produzir o dano, proporcionalmente falando, ou com a oposição daquilo que Jesus faz, né, não produziria o mesmo efeito. Essa é a maneira que eu entendo. Muito bem. Sua terceira e derradeira pergunta, pastor Vailate. Bom, vamos lá. Até entrando nessa questão que tem de certa forma a ver com a sua herança assembleana, pastor Daniel, eu quero fazer uma pergunta que indiretamente vai focar nisso, e obviamente vai abranger vários outros assuntos, mas vai focar nisso também. Nas suas pesquisas sobre João 10, obviamente o senhor leu alguma coisa, deve ter pesquisado, talvez algumas bíblias, alguns livros, enfim, para estar aqui nessa noite. Nas suas pesquisas sobre João 10, o senhor encontrou muitas bíblias de estudo, ou talvez muitos comentários bíblicos, que defendam a ideia de que João, ou de que o ladrão de João, capítulo 10, versículos 1, 8 e 10, seja uma referência clara ao diabo. Nas suas pesquisas, de uma forma geral, inclusive, não somente de bíblias de estudo ou de livros, já que o senhor falou que há toda essa questão do ladrão que aponta para algo além da figura de uma pessoa que causaria mal, mas também aponta para o diabo. O senhor viu nas suas pesquisas bíblias de estudo ou livros, comentários sobre João, por exemplo, que falem sobre isso de uma forma clara? Essa é a minha Eu não vou citar aqui, no caso, autores e pensadoras, mas a grande verdade, né? A grande verdade é que há comentaristas que são a favor da ideia que eu expus aqui, de que de fato se trata de Satanás, e há outros que não. E com esse mesmo, digamos assim, essa mesma, digamos, linha que eu tenho como pentecostal. Os autores que tendem mais para o lado pentecostal, ele pensa igualzinho aquilo que eu estou dizendo aqui. Ao passo que aqueles que não pensam assim, justamente dão a colocação mais nesse lado, mais nesse aspecto da liderança daquele tempo, seja fariseu ou qualquer outro elemento aí. Você está entendendo? Agora eu não vou citar para você aqui, porque eu não trouxe uma menção deles aqui para você, entendeu? Okay. Não trouxe. Mas a gente segue mais ou menos a mesma linha. Há quem diga sim e concorda comigo, e há quem diga não. Entendeu? O senhor quer comentar, pastor? Sim. 3 minutos. Bom, vamos lá. Então, algum problema na sua resposta, porque segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentando João capítulo 10, esse texto, ela diz claramente que a referência aqui aos personagens aqui demonstrados são os falsos pastores. Se você ler a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1592, não há nenhuma referência ao ladrão como o diabo. Então, há alguma coisa complicada nesse sentido. Além disso, deixa eu citar outro que também é muito bem quista pelos pentecostais, que é Meyer Pearman. Meyer Pearman, ele diz o seguinte, comentando João capítulo 10, ele vai totalmente na contramão do que o senhor diz. Ele diz: Jesus chama de ladrão e salteador o pastor falso, que entra no ministério por motivos egoístas, não para fazer o bem às ovelhas, e sim para tirar vantagens delas, visando seus próprios propósitos. Depois, mais para frente, ele diz: as palavras de Jesus, em João 10, se referem imediatamente aos líderes religiosos dos seus dias. Curiosamente, ele concorda comigo. Que excomungaram um pobre cego pela sua corajosa lealdade, o que eu mencionei em blocos anteriores, àquele que lhe abriram os olhos. Mas suas advertências de Jesus devem ser aplicadas aos eclesiásticos tirânicos de todos os tempos e lugares. Em nenhum momento ele cita a figura de Satanás. Curiosamente, eu vou citar aqui, eu acho que eu tenho tempo, eu vou citar 20 comentaristas de João.
Curiosamente, nenhum deles vê o diabo como sendo ladrão. Vou citar 20 rapidamente. André Schurrak, que é um estudioso judeu, ele diz que a figura do ladrão ou ladrões é uma referência aos falsos messias. Ben Witherington diz que o ladrão ou ladrões é uma referência aos falsos pastores. Craig Keener diz que o ladrão ou ladrões é uma referência aos dirigentes infiéis de Israel. Daniel Harrington diz que são os fariseus. D.A. Carson, ou D.A. Carson, popularmente chamado, diz que a referência é aos líderes religiosos que estão mais interessados em espolhar as ovelhas. Eles são os líderes do capítulo 9, exatamente o que eu tenho defendido até agora. F.F. Bruce diz que são os falsos pastores ou falsos messias. F. Davidson diz que são fariseus. Henry Alford diz que são fariseus. J. Ramsey Michaels diz que são fariseus. John Phillips diz que são falsos pastores. Leon Morris diz que são os fariseus que são a personificação dos falsos pastores. Matthew Henry diz que são pessoas que foram negligentes com seu dever de pastorear. Herman Riderbos diz que são líderes judeus. Meyer Pierman, que eu acabei de citar, muito bem quisto pelos assembleanos, diz que são líderes religiosos dos seus dias e não Satanás. Femme Perkins, uma teóloga de Boston, inclusive onde o senhor pastoreou, diz lá que são mestres judeus. Raymond Brown diz que são fariseus. 3 autores, Jameson, Fawcett e Brown, diz que são dirigentes judeus. Champlin, muito conhecido no Brasil, diz que diz respeito ao farisaísmo e outros aspectos da autoridade religiosa constituída em seus dias. Werner de Bois diz que são os dirigentes do povo. E por fim, William Hendrickson diz que são os líderes religiosos hostis a Jesus, especialmente os fariseus. Curiosamente, nem mesmo ícones assembleana e pentecostal e 20 eruditos que eu citei de uma forma geral, comentaristas de João 10, nenhum deles vê Satanás na figura do ladrão ou ladrões de João capítulo 10. Bom, as perguntas de vocês acabaram. Agora vocês vão responder as perguntas que foram gravadas pela nossa repórter lá no Reduto Evangélico aqui de São Paulo. O pastor Daniel começa, ele responde, ele vai ter 2 minutos e depois o pastor Vailate 2 minutos para responder a mesma pergunta, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. É possível vender a sua alma ao diabo? Uau! 2 minutos, pastor Daniel. Eu acredito que seja possível. Seja possível. Eu conheci casos e não foram... Digo assim, hoje eu pesquisaria mais, iria atrás de maiores informações, mas eu conheci pessoas que supostamente venderam a sua alma ao diabo em troca de benefícios temporais. Eu conheci várias pessoas assim quando era garoto, né? E a gente ouve aqui e acolá a respeito de pessoas que fazem pactos com Satanás em troca de benefícios, né? Claro que especialmente na internet a gente vê bastante coisa a respeito disso. Claro que a internet você tem que ser bastante seletivo, bastante cuidadoso, mas mesmo assim você pode perceber que há coisas que procedem. Pessoas que vendem a sua alma justamente com o intuito de recolher bens temporais, bem materiais. Eu acredito que sim. Minha opinião. E o diabo pagou? Ele paga favorecendo a pessoa. Não, porque o senhor falou que conheceu gente... Quando o senhor era criança, né? Não, venderam a alma ao diabo, pessoas que eu conheci, essas pessoas, elas realmente tiveram bens, tiveram condições financeiras, digamos assim, que nem todos tiveram. Agora, o que deu, não sei. Se o diabo veio recolher a alma dele, ou se a pessoa resolveu aceitar Jesus e sair fora do negócio. Tá, joia. Obrigado, pastor. Pastor Vailate, mesma pergunta. É possível vender a alma ao diabo? Olha, eu creio que seja possível, sem dúvida alguma, você fazer pacto. Nisso nós concordamos, viu, pastor? Finalmente concordamos numa questão. Eu creio que seja possível, sem dúvida alguma, você fazer pactos. Isso nós conhecemos muito em todos esses contextos satanistas, em várias seitas ou religiões presentes, não somente no nosso contexto brasileiro, mas em tantas outras no contexto mundial. Sem dúvida alguma, isso é possível, né? Então, as pessoas acabam prometendo fidelidade ao diabo, fidelidade ao reino das trevas, há uma série de práticas, obviamente, contrárias à Bíblia, e eu, sem dúvida alguma, entendo que o diabo pode até aparentemente dar a estas pessoas alguns bens,
materiais, certamente espiritual jamais. Em algum contexto, mas eu entendo muito bem que ele, quando ele pode dar algo, se é que ele pode, ou Deus permita que ele dê, ele dá com a mão esquerda para tirar com a direita. Então, obviamente essas pessoas jamais serão felizes e terão uma falsa prosperidade, porque a verdadeira prosperidade, além de ela não residir neste mundo, e nesse contexto em que nós vivemos, ela obviamente só pode ser verdadeiramente encontrada na pessoa de Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, em tudo aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele é e significa para nós. Apenas em Cristo podemos encontrar descanso, felicidade, repouso sempre profundos para a nossa vida, para o nosso viver. Então, nesse ponto, concordo com o pastor, e infelizmente não só é possível, como muitas pessoas nesse sentido o fazem, vendendo só. Mesmo, se me dá licença um instante, mesmo aquela banda Rolling Stones, e o Mick Jagger, que é o chefão deles, ele tem uma música na qual ele diz quase que claramente do seu pacto que fez com Satanás, quase que claramente, Ele usa algumas metáforas, mas ali você percebe que tem alguma coisa estranha por trás. E uma vez que ele esteve no Rio de Janeiro, alguém que trabalhou no camarim verificou que antes do show dele ali, ele acendia velas e fazia certas, digamos assim, um certo cerimonial em relação ao espírito que o acompanhava. Agora, dizer que fez um pacto com o diabo já é uma coisa complicada, não é verdade? Vamos à segunda pergunta, por favor. O diabo é uma pessoa ou é uma força do mal? Pastor. É uma pessoa. A Bíblia ensina que é uma pessoa de uma malignidade excessiva, é uma pessoa que vem realmente para destruir a alma do homem, uma pessoa que vem para contrapor a vontade de Deus e o propósito divino. A gente encontra isso desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis ele começa a sua ação nefasta em relação à humanidade, e ao longo de toda a Bíblia a gente vê essa ação e vê o poder de Deus através dos crentes, dos profetas, dos apóstolos e tal, se contrapor a isso, para no final, na consumação em Apocalipse, ele ser destronado, lançado por terra e finalmente destruído para sempre, Mas é uma pessoa, sem dúvida alguma é uma pessoa, uma personalidade, não uma força como alguém pode querer dizer. Pastor Vailate? Sem dúvida alguma. Também concordamos nesse ponto, viu? Ver o diabo desprovido da sua pessoalidade é algo que não é correto, posto que não é bíblico. Então, o diabo ele é retratado, aliás, o diabo e os demônios não são retratados na Bíblia como se fossem forças impessoais. Eles são retratados como pessoas. Eles têm intelecto, eles têm, inclusive, aquilo que nós, no sentido humano, mas chamamos de emoções. É interessante que o diabo em Apocalipse 12, se não me engano no versículo 12, o texto bíblico diz que ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo, ainda falta-lhe pouco tempo para poder continuar a fazer as suas mazelas entre os homens. Então, a ideia dele se irar, a ideia dele ter vontade, intelecto, os demônios no contexto do endemoniado gadareno de Lucas 8, de Marcos 5, eles chegam para Jesus e falam, olha, o que vieste fazer? Vieste para nos atormentar antes do tempo? Então, eles sabem que eles têm um tempo determinado por Deus, onde eles haverão de ser lançados para o inferno e, por sua vez, para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E essa característica de saberem aquilo que lhes está destinado são características de pessoas, e não de abstrações ou de questões ou coisas impessoais. Então, sem dúvida alguma, não somente Satanás, como os demônios, são seres pessoais, não criados por Deus como demônios, como anjos bons, mas que pelo mau uso do livre-arbítrio ou da liberdade que fizeram, acabaram se transformando em demônios. Terceira pergunta. A minha pergunta sobre o versículo de João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A minha pergunta se refere ao livro de Apocalipse, capítulo 12, que fala do dragão, o antigo dragão, a antiga serpente, que está escrito que é o diabo e Satanás que engana todo mundo. E diz que essa serpente também perseguiu a mulher
os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A pergunta é, se refere esse ladrão e a serpente, é a mesma coisa? Obrigado. Pastor Daniel. Agora que a gente vai voltar a discordar. Vamos voltar a discordar. Eu creio que sim. Na verdade, é a minha posição de pensamento. Eu até admito aqui que eu vou pensar algumas coisas daquilo que você falou. Com humildade, eu admito que eu vou fazer isso aí. Mas a minha convicção, meu entendimento até aqui, realmente, de fato, é que é a mesma pessoa. O ladrão tem a ver com a serpente de Apocalipse e que vem para destruir, para acabar, para roubar de nós tudo que ele puder roubar, tudo que ele puder tirar. E se puder matar, ele mata. Ele mata através de artimanhas. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem a respeito de uma ex-modelo do Mato Grosso, que esse final de semana a revista Veja fez uma reportagem sobre ela. E ela foi encontrada aqui na Cracolândia, num estado deplorável. Uma pessoa que veio para cá com 24 anos e se tornou modelo, e depois de 2 anos, ela está hoje um traste. O que a gente pode deduzir da influência que levou essa moça a essa situação? Claro que foi uma decisão dela, da vontade dela de experimentar o crack, aquela coisa toda, mas não é possível que seja meramente uma coisa humana só. Tem que ter alguma coisa maléfica por trás para levar tanto a droga como aos outros vícios, a outras coisas más que a gente encontra na sociedade. Então, para mim, é a serpente ou, no caso, o ladrão que vem para roubar aquilo que a gente recebeu de bem da parte de Deus. Obrigado, pastor. Senhor pastor Vailate. Bom, eu concordo que com o pastor Daniel, perdão, pastor, que o dragão de Apocalipse no capítulo 12 é uma referência ao diabo, a antiga serpente também, tudo isso não há a menor dúvida. Agora, associá-lo de novo ao ladrão é aí que nós entramos na discussão, né, na nossa divergência, porque não há nenhuma associação do diabo como sendo o ladrão de João 10:10 e no contexto todo de João 10. Aliás, só um detalhe que eu acabei também não mencionando, é interessante que essa ideia de aquele que veio para roubar, matar e destruir se aplica muito bem aos líderes judeus e sobretudo aos fariseus, que é a tecla na qual eu tenho batido desde o início. Olha só, as funções de matar, ou os fariseus associados à ideia de morte, aparecem em Mateus 23:34, Mateus 12:14 e Marcos 3:6. E a ideia deles também como maus pastores também, e nesse contexto todo aí que nós vimos, aparecem outros textos, como Ezequiel 34, versículos 1 a 16, Jeremias 23, versos 1 a 4, Jeremias 50, versículos 6 e 7, e Zacarias 11, 4. E a ideia deles, dos líderes, dos fariseus, como pessoas que roubam, aparece em Mateus 23, 14, em Marcos 12, 40 e em Lucas 20, 47, quando o texto bíblico diz que eles entram na casa ou nas casas das viúvas e, sob pretexto de longas orações, eles acabam abusando delas e, inclusive, usufruindo do pouco que essas viúvas têm. Então, esse tripé, esse trinômio, roubar, matar e destruir, se aplica perfeitamente aos fariseus, conforme eu tenho defendido desde o início, essa ideia de roubar, matar e destruir. Mas nós não vemos, embora seja verdade que, em certo sentido, o diabo mate e destrua, não é esse necessariamente o sentido de João capítulo 10, e essa é a minha defesa nesse sentido. Tá bom. Agora vocês vão responder uma pergunta minha, 2 minutos cada um, a mesma pergunta. Pastor Daniel, o senhor começa. Para o senhor, de onde veio o diabo? Como ele surgiu e se transformou no inimigo de Deus? Até onde a gente sabe, Satanás é o anjo caído. O anjo, a nossa teologia tradicional diz que era Lucifer, o portador da luz, e que no determinado momento deixou a soberba subir no seu coração e se rebelou contra Deus e estabeleceu um novo caminho diferente, oposto àquilo que Deus havia estabelecido. E levou com ele o que levou, tanto nos céus, os anjos que foram precipitados na terra, e a grande parte da humanidade também que acaba por o seguir, devido à própria condição que a gente vê aqui, Agora, nós não temos muitos detalhes na Bíblia a respeito
de Satanás e da sua queda e tal, porque a Bíblia tem o propósito de mostrar não tanto a ação dos demônios ou dos anjos, mas sim a relação de Deus com a humanidade. Eu entendo assim que Deus se revelou ao homem, mostrou a sua vontade, mostrou o seu propósito, mostrou o seu poder de salvador, redentor, transformador. Então visou o contexto do homem. E essa questão de anjos e demônios só entraram aonde necessário era no contexto da vida e da salvação dos homens. Tanto é que a Bíblia fala que os anjos, eles são agentes para proteger o homem, eles ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus diz, né? E menciona também, tem uma palavra até que eu já tentei entender, tentei compreender aquela passagem que Jesus disse, né? Eu via como raio cair dos céus. Eu via. Dá a ideia de uma coisa contínua, de uma continuidade. Não foi um evento único. Então é um negócio um pouco difícil da gente entender, complicado. Mas, para trocar em miúdos, né? Para mim, Satanás, de fato, é um anjo caído, que se rebelou contra Deus e liderou uma rebelião contra Deus na criação divina no universo. Mesma pergunta, pastor Vailate, como surgiu Satanás? Bom, eu entendo que Satanás, ele obviamente não é criado como um anjo mau, assim como os demônios também não o são, senão Deus seria, ainda que indiretamente, também o autor do mal, e Deus não peca, visto que é santo. Então eu entendo que Satanás, ele antes de se tornar Satanás, ele foi um anjo bom, que em algum momento entre Gênesis 1:31 e Gênesis capítulo 3, porque em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, ele diz que tudo que ele havia criado era bom. Então eu imagino que até aquele momento Satanás, que veio a se tornar Satanás, ele ainda não havia caído. Em algum momento entre Gênesis 1:31 e Gênesis 13 isso ocorre, né? Há algumas outras teorias que envolvem isso, mas de uma forma geral nós entendemos normalmente que ele era um anjo bom. Não somente Satanás, como os demônios eram anjos outrora bons, mas que, pelo mau uso que fizeram do livre-arbítrio que Deus lhes conferiu, acabaram se rebelando contra o Criador. Em algum momento, Satanás cai entre Gênesis 1:31 e Gênesis capítulo 3. Agora, entrando em outra questão que o pastor Daniel aqui colocou, quando o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz, eu via Satanás como um raio cair do céu, a palavra via ali, ela aparece no imperfeito. A palavra grega heteoron, eu estava vendo. Para entender esse texto, é só recorrermos aos versículos anteriores. Jesus envia os seus discípulos, 70 aos pares, e quando eles voltam felizes porque os demônios se sujeitavam. Então é nesse contexto que ele diz, eu estava vendo Satanás cair no céu. Parafraseando, a cada vez que vocês expulsavam um demônio, isso representava uma nova queda para Satanás no seu domínio. A cada expulsão de demônio, a cada pessoa que era liberta, isso representava uma nova queda, um novo declínio e uma nova vitória ao mesmo tempo para Deus e uma nova queda para o diabo em função destas várias expulsões de demônios.